Olá. Bom, vou montar uma resolução de uma questão do Saraiva, né? Do daquele livro, famoso livro russo, que o Ita tanto costuma pegar em questões. Então vamos lá. Para começar, antes de resolver essa questão, é legal comentar a respeito de algumas aproximações que o Ita tanto usa. Tá? Então vamos ver aqui o problema. Eu vou usar a resolução que tem no próprio livro, no Sarajevo, que meu objetivo não é mostrar a resolução em si, né, uma vez que o livro já tem a resolução, mas sim explicar alguns passos da resolução, uma vez que ele parte do pressuposto que você já conhece, já entende muito bem é, do assunto e ele simplesmente pula alguns passos. Então vamos lá. Vou ler o enunciado. Fala que um relógio com pêndulo metálico adianta 5 segundos por dia a uma temperatura T1 de 15 graus Celsius e atrasa uma temperatura T2 de 10 segundos por dia a uma temperatura T2 de 30 graus Celsius. Ele pede para encontrar o coeficiente alfa de dilatação térmica do metal, do pêndulo, considerando que o período de oscilação é dado pela equação aí, né? 2π raiz de L sobre G. L é o comprimento do pêndulo, G é a aceleração da queda livre no local. Bom, para começar, eu vou fazer o seguinte. Vou comentar a respeito de algumas aproximações que é bem comum aparecer aí no ITA e em alguns outros vestibulares, certo? A aproximação é a seguinte: 1 sobre 1 mais x, certo? O que é isso? Isso, se você utilizar alguns métodos de aproximação, você pode encontrar que essa razão ela vai ser aproximadamente 1 menos x se x for muito menor que 1. Tá? Uma outra aproximação bastante útil é 1 mais x elevado a um expoente qualquer, n, é aproximadamente 1 mais nx, se x for muito menor que 1. Na verdade, a aproximação de cima é um caso particular da aproximação de baixo, concordam? Vejamos. Vamos escrever a aproximação aqui, esse valor aqui da de cima, como sendo 1 mais x elevado a menos 1. Isso vai ser aproximadamente 1 mais n, que no caso vale menos 1, vezes x. Ou seja, 1 menos x se x muito menor que 1. Bacana. Como exemplo, vou fazer aqui algumas continhas. Dois exemplozinhos aqui. Então vamos lá. Exemplos. Digamos que eu queira calcular 1 sobre 1 mais 0,005. Se você usar a calculadora para fazer essa conta, ou fazer na raça mesmo, você vai obter o seguinte valor: 0,9950248. Perceba que nessa situação, o meu x é esse termo e, de certo modo, é razoável dizer que ele é muito menor que 1. Se eu utilizar a aproximação discutida acima, vai ficar 1 sobre 1 mais 0,005 é aproximadamente 1 menos 0,005. Isso dá exatamente quanto? 0,995. Ou seja,
até mesmo nessa casa aqui, ó, até na quarta casa, até no quarto algarismo significativo do valor calculado na calculadora, esse número coincide, certo? Então, é uma aproximação bastante razoável, certo? Mais um exemplo, imagine que eu queira tirar a raiz quadrada de 1 mais 0,002. Isso, se eu usar a calculadora para resolver, vai dar 1,00099995. Se eu utilizar a aproximação, vai ficar o quê? 1 mais 0,002, aproximadamente 1 mais 1 mais 0,02 está elevado a meio. Então, 1 mais meio de 0,002. Isso dá 1,001. Se eu aproximar o resultado obtido aqui na calculadora, isso é aproximadamente quanto? 1,001 também. Ou seja, é bastante razoável essa aproximação. Mais uma coisinha, né? No final das contas, o que isso tem a ver com a pergunta aí do Saraiva? É muito simples. Quando a gente fala de dilatação, a gente está aproximando uma função exponencial, certo? Lá da dilatação, para uma linha reta, tá? Na verdade, a dilatação, o comprimento de uma barra em função da temperatura, não é uma função linear, certo? Então, o que a gente está fazendo é aproximar esse cara aqui para uma linha reta. A gente está pegando variações extremamente pequenas de L. Esse cara aqui, ó, em função do L, é uma quantidade muito, muito pequena. Assim, alfa, beta, né, o coeficiente de dilatação linear, superficial e volumétrico, eles são sempre números muito pequenos, da ordem de 10 a menos 5, né, 1 sobre graus Celsius, ou até menor. Por essa razão, nós podemos fazer as aproximações do tipo alfa muito menor que 1, alfa vezes uma determinada temperatura, ou alfa delta t, né, muito menor que 1, certo? Então, durante a resolução desse problema, lá no final lá do livro do Saraiva, né, que é o que também é conhecido como Bukovtsev, né? Ele utiliza essas aproximações algumas vezes. Então vamos lá. Temos aqui o exercício. Temos aqui o coeficiente de dilatação térmica. Temos que utilizar as equações da dilatação. Então vamos tentar entender o que ele fala aí na resolução do problema. Na resolução ele fala: suponhamos que o pêndulo do relógio, que funciona com precisão, realize n oscilações diárias. Né? Para uma temperatura T1, o pêndulo de nosso relógio realiza n oscilações em n-5 segundos. Por quê? Esse n é como se fosse a hora que ele vai marcar, certo? Ele dá n oscilação, para cada oscilação é um determinado instante de tempo lá que ele mostra, que corre lá nos ponteiros dele. E por que n-5? Porque ele atrasa, certo? Ele adianta 5 segundos. Se ele adianta, ele demora 5 segundos a menos para chegar a marcar aquela hora lá. Certo? E n é o número
de segundos em um dia. Esse número aqui é muito maior do que 5. Está aí um ponto onde a gente vai usar essa aproximação, discutida agora anteriormente. E para uma temperatura T2 realiza as mesmas N oscilações, só que em N mais 10 segundos, certo? Por que N mais 10? Porque ele atrasou 10 segundos. Então ele leva 10 segundos a mais para realizar o mesmo número de oscilações. Beleza. Então tá. Os períodos de oscilações serão correspondentemente iguais a T1 igual número de tempo, né, dividido pelo número de oscilações. Beleza. E T2, tempo total, dividido pelo número de oscilações. Beleza. Onde a relação dos períodos é T1 sobre T2 igual a N menos 1 sobre N mais 10, que é aproximadamente 1 menos 15 sobre N. Tá aqui a primeira aproximação que a gente tem que entender aqui. O que ele fez aqui? Vamos lá. Ele disse que T1 sobre T2 é igual a N menos 5 sobre N mais 10. Pois bem, concordamos que aquelas aproximações anteriores são válidas. Como N é muito maior que 5, esse cara eu posso dizer que ele é aproximadamente 1. Certo? Então, como N muito maior que 10 também, podemos dizer que 1 sobre N mais 10 é aproximadamente o quê? Pois é, esses números aqui, embora N é muito maior que 10, mas a gente sempre trabalhou com o número 1 lá atrás. Certo? Trabalhamos com o número 1 aqui, ó. Então a gente tem que transformar esse cara aqui no número 1. Se aqui aparecer o número 1, se eu dividir por N embaixo e em cima, isso aqui vai ficar 1 sobre N sobre 1 mais 10 sobre N. Certo? Então eu poderia isolar esse termo aqui. E essa parte aqui, ó, ou seja, 1 sobre 1 mais 10 sobre N, é aproximadamente 1 menos 10 sobre N. Certo? Então vamos lá. Eu vou dividir por N embaixo e em cima. Tá? Isso aqui então vai ficar 1 menos 5 sobre N sobre 1 mais 10 sobre N. Porém, esse termo aqui é aproximadamente 1. Então eu posso escrever que isso é aproximadamente 1 menos 5 sobre N, certo? Então esse termo aqui está fazendo o papel desse número 1 aqui. Certo? 1 menos esse termo aqui. 10 sobre N. Portanto, isso é 1 menos 15 sobre N, que é a aproximação que ele usou aqui, né? Certo? Beleza? Então vamos lá. Por outro lado, considerando que o período de oscilações do pêndulo é t igual a 2π raiz de L sobre G, obtemos que, aí ele faz T1 sobre T2 igual. Da onde que ele tirou isso daqui? Isso daí ele tirou daquelas equações, né? Vai ficar T1 sobre T2 igual 2π raiz de L sobre G sobre 2π raiz de L sobre G. Sendo esse L o L na primeira estação e esse o L na segunda estação. Corta todo mundo, menos o L, vai ficar raiz quadrada de L1, que é L0,
1 mais alfa T1 sobre L0, 1 mais alfa T2. Certo? Na verdade, aqui tem mais uma aproximação para resolver, para fazer aquela equação lá. Por quê? Porque, pelo seguinte, quando a gente faz aquela aproximação, relembrando aí, se eu pegar um objeto de um determinado comprimento, 1 metro, se eu aquecer ele, fazer ele variar de 1%, ele vai adquirir um comprimento de 1,01 metro. Se agora eu esfriar ele, pela equação da dilatação, L igual a L0, 1 mais alfa delta T, o L0 depende de quem eu escolho. Se esse cara aqui é constante, por exemplo, eu peguei uma barra de 1 metro e aqueci de 100 graus Celsius. Variei a temperatura de 100 graus Celsius. Na hora que eu esfriar, eu vou variar a temperatura da mesma quantidade. Nessa situação, eu variei essa barra aqui de 1%. Então foi para 1,01. Entretanto, na hora que eu esfriar ela, esse valor vai variar de 1%. Como isso é maior do que 100, ela vai variar mais do que 0,01. Você, segundo a equação, vai chegar num valor menor do que 1, certo? Então ficaria com sendo 0,9995 metros, tá? E não exatamente 1. A rigor, se isso aqui fosse verdade, você poderia pegar uma barra, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, esquentar, esfriar, até ela desaparecer. Então, o que está errado aqui? Né? Qual que é o problema na dilatação quando a gente está falando sobre isso? Né? O que eu quero dizer com isso? O ponto é o seguinte. Como dito anteriormente, isso aqui é só uma aproximação de uma função exponencial. Se isso é só uma aproximação de uma função exponencial, esse L0 aqui vai fazer diferença. Uma vez que eu estou assumindo que isso aqui é constante, eu estou falando que o meu comprimento varia uma certa porcentagem relativa ao comprimento inicial. Porém, esse número é muito pequeno. E mais ou menos 1% de 1 metro é bem próximo de mais ou menos 1% de 1,01 metro. Então, pelo fato desses valores serem próximos, essa equação é uma equação bem razoável, tá? E por isso, na hora de você resolver um problema, o seu L0 vai sim fazer diferença. Quem que é o L0 que eu tenho que escolher? Pois é, dependendo do L0 que você escolher, você vai obter valores diferentes. Aqui na resolução do livro, o Sarajevo acabou adotando o L0 na temperatura o quê? T igual a 0 graus Celsius. Por quê? Porque aí o delta T fica simplesmente a própria temperatura. Por exemplo, delta T2 fica simplesmente T2 e delta T1 fica simplesmente T1. Certo? Então, como não faz muita diferença, é interessante adotar T igual a 0 como sendo minha referência. Note que tudo que a gente está fazendo são coisas bem aproximadas. Então, agora eu posso cortar o L0 e tanã, temos aí essa relação aqui. Agora cabe a última vez, né, mais uma aplicação daquela aproximação. Esse termo aqui de cima é aproximadamente 1, certo? Ele manteve 1 mais alfa T1, estaria aqui, né, esse cara aqui. E aí ele subtrai esse termo aqui, ó, menos alfa T2. Colocando um alfa em evidência, você obtém isso aqui, né? Traduzindo aqui embaixo, ó, 1 mais alfa T1, 1 mais alfa T2 é aproximadamente 1 mais alfa T1, que é o bem próximo de 1, menos alfa T2. Tá? Isso vai dar aquele cara lá. Bom, e agora fazendo mais uma aproximação, como esse termo aqui ele é bem menor que 1, já que alfa tem que ser muito pequeno, isso vai dar aproximadamente 1 mais n, n é quem? Raiz de 2, então é meio,
Então vai dar meio de alfa T1 menos T2, certo? Que é esse termo aqui. Daí, igualando as expressões para a relação dos períodos, determinamos que, ou seja, ele pega, joga esse 1 sobre 15 menos n, tá? Na equaçãozinha aí de baixo e acha o valor de alfa, coeficiente de dilatação. De novo, o valor aqui ó, é da ordem de 10 a menos 5. Ah, mas não tem outro jeito de resolver? Tem outro jeito de resolver. Só que o mais interessante é que muito provavelmente vai dar valores diferentes, porém próximos desse cara aqui. Tá? Então eu espero ter ajudado aí a explicar a resolução dessa questão. E qualquer dúvida, só mandar, hein, que a gente dá um jeito aí. Até a próxima.